Então, deputado Marco, a palavra está com Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu inicio a minha fala me solidarizando com a família da vereadora Marielle Franco, com a família do Anderson Gomes, e dizer que é lamentável tudo o que aconteceu. E foram 6 anos, de fato, de profunda agonia aqui no nosso país, sobre um crime que parecia não ter fim. A esquerda brasileira deve ter ficado extremamente frustrada quando notaram que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tinha nenhum tipo de envolvimento com isso. E talvez por isso a histeria toda em querer encontrar agora um culpado a qualquer custo, e custe o que custar. Senhora Presidente, vivemos num país extremamente violento. A criminalidade, a impiedade, a violência no nosso país, ela está intrínseca dentro do povo brasileiro, infelizmente. Também nós temos na Presidência da República alguém que estimula, por exemplo, o crime de se roubar um celular. Se roubar um celular, justifica se for para tomar um pouquinho, uma cervejinha. Eu conheço pessoas que morreram por causa do crime do celular, mas isso ninguém conta. Eu pensava, sinceramente, que nesse dia nós teríamos aqui aulas de direito. Eu estou no meu 4º mandato, Chico, e eu vi aqui nessa comissão, inclusive Vossa Excelência, que é uma cabeça pensante intelectual, que eu respeito muito, sabe disso. Eu esperava aqui um debate mais alto de todos os deputados, juristas aqui. Eu vim para ter uma aula, mas de repente eu descubro que eu não estou na CCJ, parece que eu estou no Conselho de Ética. Porque o que está sendo discutido aqui, por 90% das falas, é apenas o mérito da questão. E não é o mérito que nós estamos julgando aqui. Aqui é a constitucionalidade. A CCJ é para isso, para se discutir e debater a constitucionalidade ou não daquilo que para em nossas mãos. E a questão é constitucional ou não o que aconteceu? Nós temos 3 perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, pode um deputado federal ser preso preventivamente? Essa é a pergunta que tem que ser respondida aqui. Um deputado federal pode ser preso preventivamente? O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, diz que não, diz que somente em flagrante. Ou, se for flagrante delito de um crime inafiançável. A segunda pergunta, obstrução de justiça é crime inafiançável? Porque eu já vi muitas pessoas que praticaram a mesma coisa e pagaram a fiança e saíram. Então, o que nós estamos vendo aqui é o devido processo legal, mais uma vez, sendo colocado em jogo. E a culpa não é desta casa, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal despertou na mente de todo brasileiro o medo. Nós não sabemos mais o que é constitucional e o que não é constitucional. Isso não começou hoje. Começou há anos atrás. Eu me lembro que o primeiro grande debate sobre os artigos da Constituição Federal foi sobre o casamento homoafetivo, por exemplo. Está escrito uma coisa e foi decidido outra. De repente, nós temos o artigo 53 com um deputado preso, um deputado que não matou ninguém, um deputado que não roubou ninguém, um deputado que não estava envolvido com nenhum tipo de crime organizado, um deputado que simplesmente falou, e ele foi preso por conta disso. Nós fizemos aqui nessa casa, o ano retrasado, um debate sobre o artigo 53 da Constituição Federal. Eu provoquei a audiência pública, foi por unanimidade aprovado, e nós tivemos aqui aulas de ex-ministros do STF, juristas de todas as alas, e chegamos à seguinte conclusão: nós, como parlamentares, estamos perdendo as nossas prerrogativas. Estamos perdendo tudo aquilo que nos foi dado pela Constituição Federal, simplesmente por aquilo que as pessoas chamam de relativismo. O direito, nós sabemos que o direito não é uma matéria absoluta. Se fosse absoluta, não precisaríamos ter números ímpares, por exemplo, no STF. Tem 11 juristas extremamente sábios, 5 votam de um jeito, 5 votam exatamente contrário aos outros primeiros 5, e um tem que dar o voto de Minerva para desempatar o jogo. Então, sabemos que o direito não é uma matéria absoluta, mas o texto do artigo 53 da Constituição Federal é de simples interpretação, é de hermenêutica fácil. Está escrito: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. É isso que nós temos que discutir aqui. Eu sei que há uma comoção nacional, eu sei que as pessoas esperaram mais 6 anos. Poxa, se espere mais um pouco. Já foi citado aqui outros casos de outros deputados. Não podemos incorrer numa injustiça. Martin Luther King, que também foi pastor e um grande ativista dos direitos humanos, disse assim: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça em todo lugar.
Alguém diz assim, não, mas se ele sair da prisão, outros crimes, por exemplo, se o deputado Chiquinho Brazão for o mandante de um crime, e eu não quero aqui ser leviano porque eu não conheço, e eu não sou juiz para julgar, de dentro da prisão ele pode ou não pode mandar matar alguém? Nós não temos aí os líderes das facções criminosas que ordenam prisões, que ordenam que o tribunal do crime organizado mate pessoas, eles estando lá dentro. Então, as retóricas, as histórias e as narrativas aqui contadas, todas elas se baseiam simplesmente no mérito da questão. E esta comissão não pode se apequenar. Aqui não é a comissão de ética, que lá sim trata-se do mérito, aqui é a comissão de Constituição e Justiça. E nós não podemos praticar uma injustiça para se dar, entre aspas, uma justiça a alguém. O assunto é indigesto, nós temos um elefante na sala. Mas, na última reunião de líderes, parece que os líderes chegaram ao seguinte consenso: ou a gente coloca um freio naqueles que estão tentando usurpar do poder desta casa, ou nós ficaremos sempre de joelhos para eles. E parece que usaram exatamente esse fato, é um fato melancólico, trágico, cruel, e nós queremos sim que os criminosos paguem pelo preço, paguem pelo crime que cometeram. Eu quero sim votar a cassação, porque eu entendo que há quebra de decoro. Então, se há uma quebra de decoro, aqui não é o fórum para ser julgado isso, tem que ser julgado na comissão de ética. E lá sim, ser ele perder o mandato dele, uma vez perdendo o mandato dele, que a justiça comum faça o que tem que ser feito. Mas eu não posso aqui ser leviano, eu não posso dormir com a minha consciência em paz, saber que mais uma vez essa casa vai praticar uma injustiça. Principalmente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aqui da Câmara dos Deputados. Então, deixa que a minha fala é uma fala sucinta, é uma fala pequena. Eu não sou jurista, eu faço parte dessa bancada e tenho muito orgulho disso. Vou seguir a orientação do meu partido, que é o PL, Partido Liberal. Nós entendemos que a prerrogativa dos deputados não pode ser quebrada. E, me contrapondo a apenas uma fala de um deputado que diz que se o medo que nós temos é que amanhã um de nós seja julgado dessa mesma forma, não precisa matar ninguém. Nós temos um deputado preso, Daniel Silveira foi preso por falar, falou asneira, falou besteira, mas isso não daria o direito de prender um deputado por ter falado isso. O artigo 53 da Constituição Federal, que está aqui em jogo, ele diz que nós estamos invioláveis em quaisquer falas, em quaisquer palavras. Porque nós não falamos por nós mesmos, falamos pelo amontoado de votos que nos mandou para cá. Eu represento 210 mil votos. Eu não posso ser julgado pela minha fala, pelo meu pensamento, de forma comum, porque eu represento a fala de 200 mil pessoas. Então, se o que eu falo hoje, olha a situação que nós estamos, eu estou pensando para falar. Um deputado federal, eleito, ungido pelo voto do povo, ter dificuldade de falar, porque nós estamos vivendo um limbo jurídico, onde o devido processo legal foi simplesmente arrancado. Nós temos uma pessoa que tem superpoderes no país hoje. A pessoa, ela indica quem é o criminoso, ela investiga o criminoso, ela decreta a prisão do criminoso, ela tira o que quiser. O criminoso é uma coisa estranha. Há um limbo, o mundo está olhando para nós hoje. Essa questão do Elon Musk, eu começo a dar gargalhadas, eu digo assim, Deus é tremendo. Existem forças cósmicas que trabalham de fato. Olha só, o mundo inteiro hoje para olhar para o Brasil para saber o que está acontecendo aqui de fato e de verdade. Porque em uma democracia plena, eu penso que o direito de fala, o direito de pensamento, porque antes de qualquer direito, o direito de pensamento tem que valer. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o direito de fala, ele é absoluto. Eu creio que deveria ser assim também em um país democrático como o nosso. E se a pessoa cometeu crime, seja julgado pelo crime. Mas impedir uma pessoa de falar, a pessoa ser presa por falar, que não é o caso aqui do Chiquinho Brazão, mas estou usando apenas como modelo, nós precisamos repensar a nossa democracia. Eu quero passar a palavra aqui, com todo respeito, ao deputado Danilo Forte, que me pediu uma parte. Vossa Excelência pode concluir o tempo que eu tenho. Obrigado.